ouvintes, programa Nascitec, estamos retornando com o professor Jadir Mauro Galvão. Hoje nós estamos tratando de filosofia nas empresas. Muito interessante essa abordagem. Eu vou fazer mais uma questão para o professor e depois nós vamos conversar, após esse trecho maior aqui, vamos conversar um pouquinho sobre um concurso. Fique atento aí que é para hoje ainda, hein? Nós vamos logo orientá-los, quem estiver ouvindo, né, esta entrevista aqui, professor Jadir, nós vamos orientá-los para se manifestarem e nós vamos sortear um livro aqui do professor Jadir. Vamos lá, professor. Conte-me, qualquer filósofo está habilitado para atuar em empresas? Eu diria, de primeiramente, não. Porque ao longo da história, a filosofia não reconheceu e não se integrou a esse mundo das empresas, tanto quanto as empresas não se integraram ao conhecimento da filosofia. Foram duas áreas bastante separadas, refratárias, que praticamente não existiam, água e óleo. Mas na medida em que eu tenho muito tempo de experiência no mundo corporativo e essa formação sólida em filosofia, isso me habilita a estar tratando de ambos os assuntos. Contudo, para suprir essa necessidade, também não posso ser eu o único, eu acho que existem outras pessoas também capazes de lidar com o conhecimento filosófico, de lidar com empresas, estamos fazendo nascer cursos de graduação e de pós-graduação voltados à filosofia nas empresas, que comecem a beber dessas duas fontes, entender o problema das empresas e ver como que a filosofia poderia atuar nessas empresas. Se hoje talvez não tenhamos assim um grande número de pessoas habilitadas a conhecer o problema, a ter, por assim dizer, na sua própria epiderme, o cheiro de um escritório, né, porque existem características muito marcantes do mundo corporativo que só quem viveu lá durante bastante tempo realmente conhece, e não vindo com uma visão exterior, uma visão meramente abstrata, histórica, você não tem capacidade de assimilar isso rapidamente. Mas eu acho que se começar a se estimular cada vez mais agora a inclusão desse filósofo dentro dos problemas das empresas, eu acho que sim, a tendência é que a partir disso se crie uma corrente filosófica que vai estudar esse problema e formar profissionais habilitados para trabalhar com isso. Interessante. Mas a tendência seria a ampliação desse profissional junto das empresas. É preciso realmente formação para que essa pessoa possa beber de quais correntes filosóficas influenciaram no mundo corporativo e como que ela se transformou, como que ela se operacionalizou no ambiente corporativo. E com essa visão da filosofia, fazendo essa integração dessas correntes filosóficas e tentando entender qual é o problema que a empresa vive hoje em dia, que o mercado vive hoje em dia, com um momento de globalização e coisas do tipo, e tentar entender qual é a dor desse gerente, desse gestor, desse empresário, desse microempresário, e como que de repente um filósofo poderia estar atuando e sendo orientador, como se fosse um coach filosófico, né, para essas empresas. Se não existe hoje, eu acho que a perspectiva maior é que passe a existir a partir de agora cada vez mais pessoas interessadas nisso e tentando angariar conhecimentos para se tornar cada vez mais profissional nesse aspecto. Interessantíssima essa posição. Vamos a mais uma questão? Vamos. As abstrações da filosofia não correm o risco de se transformarem em entraves, né? Mais entraves ao desempenho das empresas do que dar praticidade às ações da empresa? Sim, em que pese o fato de que talvez em determinados momentos a praticidade tão bem vista e tão bem vista das empresas pode se tornar também um entrave, e eu acho que talvez o empresário, o gestor deve saber disso, né? Ou seja, muitas vezes aquilo que é prático torna aquela solução temporária, aquela gambiarra, aquela solução temporária uma solução definitiva. Isso acaba se transformando numa bola de neve que acaba mais atrapalhando muitas vezes do que resolvendo o problema. Além disso, eu acho que é preciso realmente essa formação de um filósofo, justamente para que ele possa aterrissar,
para que ele possa sair desse ambiente abstrato de extrema elevação, para traduzir isso numa linguagem prática, para traduzir numa linguagem acessível para pessoas que não são versadas na filosofia, né? De tal modo que ele também consiga trazer das abstrações platônicas, aristotélicas e cartesianas algo que possa ser operacionalizado dentro das empresas e se transformar em alguma coisa muito interessante. Então, é preciso que o filósofo consiga também ter essa capacidade de sair dessas altas abstrações e se operacionalizar e tornar isso alguma coisa acessível à compreensão para um público leigo e acessível também à operacionalização dos conceitos filosóficos dentro das empresas. Então ele tem que tornar esse abstrato em algo prático e tranquilo para você lidar no seu dia a dia das empresas. Não vão acreditar que de repente todos precisam ter formação em filosofia para que a filosofia possa beneficiar as empresas. Não, é preciso que essa digestão da abstração e praticidade seja feita pelo próprio filósofo também. Ele tem que favorecer, sim, né? Senão vai ficar sempre distante da realidade. Exatamente. Interessante. Nós temos ainda um tempinho, eu vou propor mais uma questão. Não existe uma distância muito grande entre o pensamento filosófico desenvolvido ao longo da história e a praticidade do mundo contemporâneo? Ou, falando de outra forma, como o pensamento do Platão, do Aristóteles poderiam ser úteis para uma empresa e seus negócios? Praticamente o senhor abordou um pouquinho, mas agora... Isso, né? É justamente essa digestão. De um certo modo, eu vou fazer uma observação sobre isso, até de um outro ângulo. Talvez muitas das pessoas que trabalham em empresas não saibam o quanto estão comprometidas com correntes filosóficas, cartesianas, platônicas, pragmáticas e utilitaristas. Isso já existe, só que a pessoa não conhece a teoria da filosofia e não consegue reconhecer que isso acontece. Mas eu acho que talvez o ponto-chave seja essa digestão que o filósofo tem que fazer para tornar palatável, para tornar essa abstração menos um problema e muito mais soluções para uma porção de problemas. É claro que se eu tiver que trazer essas grandes abstrações meramente para a praticidade, eu vou estar me vendendo toda uma filosófica elevadíssima a uma corrente filosófica pragmática utilitarista que talvez seja um pouco mais barata. Então é preciso que a gente, se tem que existir uma aproximação dessa abstração para a praticidade, eu acho que também é interessante você fomentar para que a empresa também, devagarinho, vá percebendo que essa praticidade muitas vezes se transforma em traves, possa ascender a um outro tipo de pensamento abstrato mais amplo. Ou seja, talvez o ponto de encontro seja no meio do caminho entre essa praticidade e as abstrações metafísicas superiores. Então talvez tenha que puxar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. É que como via de regra essa praticidade, no mais das vezes funciona, para que eu vou abrir mão disso? E muitas vezes eu posso acreditar que eventuais contratempos não sejam estruturais, mas sejam obras do acaso. Então eu acabo não compreendendo, se eu não tiver o apoio de alguém de filosofia, para me fazer entender que no fundo eu acabei dando conta dessa praticidade e acabei me enrolando nos fios dessa praticidade, acabei tropeçando nisso, então eu preciso me elevar um pouquinho para ter uma visão mais ampla. Correto. Vamos então a um breakzinho, um intervalo, e voltaremos a seguir, hein? Até breve. Como é que tá indo? Tá bem, professor. O que tá ruim é esse negócio aqui, ó. Pois Esse você som. não quer falar com ele para ver se dá para tirar? É que a gente tem 1 minuto de break só aqui. Né? Aqui tá marcando 1 minuto. Eu achei que o break dessa vez foi meio contínuo, mas só que... Por quê? Será que nós que invadimos o espaço? Não, tá certinho. Eu acho que na programação, na que o Jorge montou esse break, ele deixou curto. Porque a gente tá no dentro do horário. E por que será? Isso aí não pega o som? Traz, está sendo falado? Não sai na rádio o som dessa rádio aí? Ou... Então, o Albertinho falou que tava meio chiado, só que isso aqui não tem como resolver aqui dentro. Mas Ele será que falou é pra mim. disso ou era daqui? Não, daí eu já arrumei já. Se ele tiver, a minha suspeita era aquela e essa aqui. Aquela eu já arrumei. Se tiver o chiado, eu tenho certeza que é isso.
Aí eu falo pra ele vir aqui. Agora não dá depois do meio diferente para pôr uma música, mas... Agora, esse seu microfone não está aberto não, né? Não, esse não. Tá ok, vai voltar, professor, agora, inclusive. Eu vou ligar o sinalzinho quando voltar. Estamos de volta aqui na Rede Blitz com a entrevista do professor Jadir Mauro Galvão, que escreveu um livro, entre outros, escreveu um livro muito interessante, que é sobre a filosofia nas empresas. Vou fazer mais um questionamento ao senhor e depois nós vamos dar uma orientada no nosso ouvinte de como participar do concurso. Porque nós estamos oferecendo aí por cortesia um livro seu que é muito interessante. Então vamos lá. O texto do livro Filosofia nas Empresas é acessível para um público assim, pouco versado em filosofia, que pouco leu, que pouco exercitou? Ou seria preciso algum tipo de iniciação para leituras filosóficas? Tem que ter um mínimo de pré-requisito? Como é que é isso? Não. Essa inclusive foi uma das condições para o livro, né? No primeiro momento, muitos dos textos que estão no livro também estão acessíveis no blog Filosofia nas Empresas. Então eu procurei ter uma linguagem bastante acessível. Não ao preço de uma redução da profundidade daquilo que está se questionando, mas numa linguagem acessível, cotidiana, de tal modo que qualquer pessoa, mesmo não conhecendo absolutamente nada de filosofia, possa estar lendo e se aproveitando desse conhecimento um pouco mais amplo. O livro trata basicamente de determinados conceitos que são praticamente leis dentro de empresas, né? Conceito de organograma, de cronograma, de competitividade dentro das empresas. Cada dia a gente se fala, né? O mercado está competitivo, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e com essa ideia de competitividade do mercado, as pessoas buscam cada vez mais graduação, pós-graduação, mestrados profissionais e coisas do tipo, para tentar correr atrás desse ambiente competitivo. E esse é um conceito que, na verdade, nutre muitas das condutas das empresas, muitas das condutas das pessoas que trabalham nas empresas. E esse é um ponto, talvez, que seja extremamente chave, porque a dinâmica da competitividade, na maior parte das empresas que eu trabalhei, ela existiu e ela sempre foi prejudicial, se não apenas às pessoas, à empresa também. Porque uma vez competindo entre si, entre equipes, entre diretorias, entre membros de uma mesma equipe, praticamente acontecia de cada um remar para um lado e os objetivos dos projetos acabarem não dando certo, ou se davam certo, acabavam não atingindo, talvez, o sucesso desejado. Então, por exemplo, sucesso é uma coisa que sucesso precisa ser questionado, competitividade precisa ser questionada. A dinâmica da competitividade pressupõe que, se eu estou tendo uma competição entre inúmeras pessoas, e que um vence, ou poucos vencem, e eu tenho, na maior parte das vezes, muito mais derrotados do que vitoriosos. Então isso acaba por gerar uma porção de frustrados e pessoas que vão ficar contrárias àquela pessoa que venceu. Então, a vitória, que seria, né, abençoada pelo louro da vitória, né, do melhor de todos, acaba por trazer para o vitorioso também um monte de desafetos. E pessoas que, cedo ou tarde, vão querer impedir que ele ganhe novamente, ou então conspirar para que ele saia daquele posto elevado que ele está. Quando muito também esse vitorioso vai se envaidecer pessoalmente, e isso vai acabar gerando conflitos internos dentro da equipe. Ou seja, eu diria para você que entre tantos conceitos que são tratados no livro, talvez um dos mais importantes e talvez um dos mais doentios que tem dentro das empresas seja o problema da competitividade. A competitividade, que é estimulada e fomentada em grandes empresas, acaba por trazer para as empresas muito mais prejuízo do que ser interessante para elas. Então, o livro tenta abordar inúmeros dos conceitos e que ciladas advêm desses conceitos. Trata do conceito de organograma, de cronograma, de sucesso, de competitividade. E eu procuro chamar, esse capítulo do livro chama-se Perseguindo Ilusões e Colecionando Decepções. Muitos dos problemas que eu
presenciei, que eu vivenciei ao longo da minha experiência no mundo corporativo, advinham justamente de pressupostos errados, de conceitos errados que estavam fazendo parte, permeando a cultura do mundo corporativo, que muitas vezes acabava prejudicando muito mais do que ajudando. Então o livro tem isso, é uma linguagem mais acessível e que visa tocar especificamente nas dificuldades que existem dentro do mundo corporativo e que eu tive a oportunidade de presenciar e vivenciar e ver quanto elas são prejudiciais para as pessoas e muitas vezes também para as empresas. Então, associando um pouco a minha experiência, eu acho que se cria diante da competitividade, isso eu observei também, eu participei em algumas empresas, em geral educacionais, né? O seguinte, a pessoa que consegue sucesso na empresa, ela se torna um arrogante. E por vezes aumenta a competitividade, vai prejudicar os seus relacionamentos. E por vezes eu prestei também bastante atenção que a instituição se torna arrogante diante de outras no mercado. Então aí perde aquele sabor, né, de buscar a verdade, de buscar se construir cada vez mais, de ser útil ao nicho a qual atende, não é? Então eu vejo muito isso, assim, cria-se uma arrogância que parece que é uma coisa que não é assim. Eu acho que a pessoa que está em crescimento, ela tem que estar sempre refletindo para poder montar-se e remontar-se constantemente. O caminho do sucesso, ele é entremeado de inúmeros fracassos. Eu costumo dizer que o fracasso ele é um degrau para você atingir sucesso. E ao longo desse caminho você precisa demonstrar bastante humildade e disposição para o aprendizado. E humildade e disposição para o aprendizado, que via de regra o arrogante não tem. Não tem condição de... Então, ou seja, esse sucesso muitas vezes é o prenúncio de um fracasso posterior. Eu já encontrei instituições que nunca quiseram estar em primeiro lugar, não. Porque acham que isso ia deteriorar o seu ritmo, entendeu? Preferia estar em segundo, em terceiro, entendeu? Até olhando o que está em primeiro, mas sem se chamar de eu sou simplesmente maravilhoso. Aliás, a cilada que é daquela empresa que eu falei para você agora há pouco, é justamente essa. Ela tinha dentro da visão dela que ela queria ser a melhor empresa da América Latina. E isso fez com que ela naufragasse fragorosamente e praticamente deixasse de existir hoje em dia. O grande problema é que o aprendizado precisa ser constante. Agora, a questão do sucesso, que é talvez o grande prêmio dentro das empresas, ela também encerra uma cilada. Porque muitas vezes que as pessoas querem ser o primeiro, e hoje em dia, o que torna uma empresa a primeira é aquela que vende quantitativamente mais. E essas talvez que não se vendem a essa questão quantitativa, talvez não estejam preocupadas justamente com o quantitativo, mas sim com o qualitativo. Então muitas vezes eu posso vender milhares de guarda-chuvas sem vergonha. Mas de repente eu criei uma imagem ruim, a imagem da má qualidade, e talvez eu não precise ser o melhor quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Talvez a minha qualidade seja um orgulho para mim. Eu não preciso ter quantidade, mas talvez qualidade. Então essa eu acho que sobretudo agora nesse momento da humanidade que a gente está vivendo, talvez seja uma virada das empresas. Muitas empresas que são líderes de mercado hoje, no tocante às coisas quantitativas, sobretudo nos aspectos da sustentabilidade, né? Onde, como é que eu operacionalizo o reduzir? Se eu tenho que reduzir, eu vou ter que deixar o meu posto de primeiro, quantitativamente falando, mas eu posso reassumir um posto de primeiro no sentido da qualidade. Ou de segundo, né? Ou de segundo. Muito bem no mercado. Num paradigma qualitativo, talvez eu continue sendo o primeiro, ainda que no paradigma quantitativo eu não seja mais. Então eu acho que entra aí uma mudança de visão realmente, né? Uma visão do seu negócio, a visão da sua atuação, o papel da empresa e do gestor na sociedade. E eu acho que isso encerra também um outro grande problema que a gente fala, né? Que são as empresas que servem à sociedade ou a sociedade que serve às empresas?
É preciso ter um repensar disso tudo, até para que as próprias empresas também desçam dessa sua arrogância, né? Sim. E consigam de fato ser interessantes para a sociedade e prestar um bom serviço para a sociedade. Permeáveis, né? Permeáveis. Permeáveis. Né? Não só a sociedade, mas também a natureza, já que o apelo é de sustentabilidade também. Interessante. E se nós formos ficar falando aqui, nós vamos filosofar até de madrugada, Com hein? certeza. Vamos já para uma musiquinha? Assim damos um intervalo também para o nosso ouvinte, né? Porque Rede Blitz é música de qualidade.